Agora, eu queria perguntar assim, senhor Eduardo, o senhor disse o tão intitulado apóstolo. Tudo bem, o senhor não precisa me chamar de apóstolo, nem precisa, né? Pode me chamar pelo meu nome. Mas por que o senhor diz isso? O senhor não crê que existe apóstolos? E quem foi o último apóstolo? Não existe apóstolo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Então, quem foi o último apóstolo? João. João, que escreveu o Apocalipse, foi o último apóstolo? Certo. E quantos apóstolos no total existiram? 12 apóstolos. 12 apóstolos. Nesse caso, o Matias não era um apóstolo? De acordo com Atos dos Apóstolos? Então, Pedro que integrou Matias. Não, o senhor tem que responder direto, porque aí lá no seu tempo o senhor explica. O Matias era um apóstolo ou não? Era um apóstolo, está em Atos dos Apóstolos. Eles oraram e colocaram o Matias no lugar de Judas. Pedro, se o senhor quiser, eu vou dar referência aqui. Matias era um apóstolo. Eu quero lhe perguntar também. Vamos lá. Porque a live era de perguntas e respostas. Ouviu falar que Caco Filipe é falso profeta, é uma seita. Então a coisa começou a mudar, né? Começou a mudar para um debate. Mas vamos lá. E o Barnabé era um apóstolo? Quero que o senhor responda para a audiência ouvir, sim ou não? Mas qual é a... Não, eu estou perguntando. O senhor disse que só tinha 12 apóstolos e que o último foi João do Apocalipse. Mas eu mostrei Matias, está na sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Se precisar, eu dou a referência e dou também o versículo. Agora, Barnabé, então, 13, então? Ele era um apóstolo? Barnabé? Hã? Barnabé? Sim ou não? Não lembro. Eu quero que o senhor confirme sim ou não, ou não sei. Se o senhor não sabe, diga não sei. Ele não era um apóstolo. Mas o que tem a ver? Não, ele não era um apóstolo. Não. Eu vou deixar o senhor responder. Irmão Kleber, meu tempo terminou. Depois nós vamos voltar aqui em Barnabé. Ok, apóstolo. Então, ele tem 7 minutos para continuar aí sobre esse assunto aí, dar continuidade, ou sobre outro assunto que ele desejar levar adiante. Então, pode começar, senhor Eduardo. Vamos dar continuidade nesse assunto, então. O que pega aqui é o seguinte, eu queria saber do Deltamar, senhor Deltamar aí. Antes de Caco Filipe, quem era já que vocês acham que o ministério de profeta é vigente ainda? Antes de Caco Filipe, quem era o profeta com a palavra de salvação aqui na Terra? Antes do profeta Caco Filipe, era o profeta William Marion Branham, nos Estados Unidos da América. William Marion Branham. Antes dele, quem era? John Wesley, né? Sim, John Wesley está antes de William Branham, mas entre William Branham e John Wesley houve profetas de Deus. Antes dele, quem era? Martim Lutero, né? Vocês falam. Entre John Wesley e Martim Lutero houve vários profetas também. Tá. Então, por exemplo, você falou de doutrinas, você falou assim de divergências, né? Você citou texto bíblico. Tá, muito bem. Vou te mostrar que isso não se sustenta. Porque, por exemplo, você sabia que John Wesley era arminiano? Arminiano, e Lutero, ele era sensacionista, né? E agora, como é que fica isso? Não é diferente, por acaso? Sim, você pode falar, depois eu vou responder isso aí. Sim, então, não é diferente? Não seria diferente? Os dois profetas pregaram as coisas diferentes? Tá, então, assim, é diferente. A mensagem de John Wesley é a mensagem diferente da de William Marion Branham, né, do Tabernáculo da Fé, porque o William Marion Branham é um herege também. Ele é uma seita também. Todos os seguidores de William Marion Branham, do Tabernáculo da Fé, são hereges. E, por exemplo, eu tenho livros aqui de William Marion Branham, e se eu não estou enganado, ele se disse, né, como último profeta, né, último profeta, pois ele falou que tem a igreja, ele dividiu a igreja em 7 eras, né, e ele falou que ele era o profeta da última era. E junto a isso, Jesus Cristo, ele viria no seu tempo ainda, no tempo dele.
Ele falou que Jesus Cristo ia vir e então ser estabelecido o reino aqui na Terra. Por acaso eu te pergunto, isso aconteceu? Sim ou não? Sim, isso aconteceu. Sim, aconteceu? Jesus Cristo veio à Terra? Sim, aconteceu. A explicação eu vou dar no meu tempo. Pode ficar tranquilo. Não se preocupar. Tá ok. Então, só aí você já tem contradições imensas, né? Principalmente quando você fala que John Wesley era profeta. Porque ele não era profeta. Até mesmo se ele tivesse vivo hoje e alguém falasse isso dele, por exemplo, ele ia combater, certamente. Ele ia debater com vocês, ele ia tirar satisfação, porque, por exemplo, ele sabe que ele não é profeta, né? Martim Lutero, muito menos, ele era sensacionista. Então, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, o Cacô Felipe, ele é um falso profeta. E a gente vê isso aqui no livro de Gálatas também. Ele é um falso profeta porque ele fala coisas que não tem nada a ver, não faz sentido. Ele falou assim que a teologia é do diabo, ora. Tá lá no primeiro livro, tá lá no primeiro capítulo do livro dele. E o apóstolo Paulo, ele relata isso aqui em Gálatas. Né? Que depois a mensagem deles iria vir outros. Quanto tempo eu tenho ainda, fazendo um favor? Tá. Eu não... Calma aí. Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 9. Ele diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vai além do que já temos anunciado, que seja anátema. Algumas traduções vai estar maldito, amaldiçoado, mas que seja anátema. E a mensagem é tão importante que ele repete no verso seguinte. Ele fala a mesma coisa, ele fala. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora ao homem ou a Deus, ou procuro agradar aos homens, se estivessem ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aqui ele já está falando, aqui nesse primeiro verso aqui, nesses primeiros versos, ele já está falando que mesmo se for uma outra pessoa que for pregar aquilo que já tenha passado, o que está aqui na Bíblia, ou se mesmo viesse um anjo vindo do céu, que for pregar um outro evangelho, né, fora os que os discípulos aqui pregaram, os apóstolos pregaram, que Jesus pregou, que seja maldito. Né? A gente deve rejeitar, é maldito esse evangelho, né, esse pseudo-evangelho que estão pregando por aí. Por exemplo, o outro evangelho consiste em quê? As testemunhas de Jeová, por exemplo, eu posso te apresentar, prega um outro Jesus, prega um outro Espírito, né? Prega uma outra mensagem. Lá Jesus não salva, quem salva é as boas obras. Então, esse aí é um exemplo de um outro evangelho. A própria organização do Cacô Felipe é um outro evangelho também. Por quê? Porque a salvação aqui não consiste em Cristo, né? Pelo movimento do Cacô Felipe, a salvação não consiste em Cristo. Ele nega a doutrina da Trindade. Ele não tem a Bíblia como sua única norma de regra, fé e prática, né? E isso, entre outras coisas, também que deve ter. Mas são esses pontos específicos que igreja nenhuma pode abrir mão, que apóstolo nenhum abriu mão. E é isso que a igreja defende no dia de hoje. Obrigado, senhor Eduardo, pelo seu tempo que terminou. Então, apóstolo Eutamar, a palavra está com você nesse momento. Pode começar agora. Muito obrigado. Então, era para ser uma live de perguntas e respostas. Veja que o senhor Eduardo já foi para um debate. Então, se ele quer um debate, vamos para um debate. Agora, o senhor Eduardo, vamos voltar aqui no assunto apóstolos. Porque se o senhor quer um confronto,
Os discípulos de Jacob Filipe estão prontos para os confrontos. O senhor disse que tinha 12 apóstolos e que o último foi João que escreveu o Apocalipse. Mas eu falei sobre Matias, que foi colocado no lugar de Judas, o traidor. Mas aí eu lhe perguntei, não teve tempo de responder, se Barnabé era um apóstolo ou não. O senhor disse que não. Essa é a resposta que o senhor deu mesmo? O senhor disse que não? Não estou lembrado agora. Agora o senhor mudou a resposta, não está lembrado. Mas não, eu tinha falado senhor... que eu não estou lembrado. Mas, tá, pode continuar. Tá, não está lembrado o quê? Da sua resposta ou se Barnabé era um apóstolo ou não? Se ele é apóstolo. Ah, está vendo? Você não está lembrado, mas você veio chegar? aqui... Você veio aqui para afirmar que só há 12, mas agora quando te pergunta se Barnabé era um apóstolo, você disse que não está lembrado. Então, Atos 14:14 diz que Barnabé era um apóstolo. A sua Bíblia está aí, o senhor pode confirmar. Barnabé era um apóstolo. Então, 12 apóstolos de Jesus. Jesus, ele mesmo, era um apóstolo. O senhor está de acordo que Jesus também era um apóstolo? Jesus era um apóstolo? Sim. Você está de acordo que Jesus era um apóstolo? Ele era tudo. Ah, ele era tudo. Então já não teve só 12 apóstolos. Porque lá em Hebreus 3:1 diz que Jesus era um apóstolo. Então, 12 apóstolos, mais Jesus dá 13, mais Matias dá 14, Atos 14:14, Barnabé era um apóstolo, dá 15, Paulo era um apóstolo, não era? Sim, está certo? Paulo era um apóstolo? 16. E mas é contando com eles mesmo que eu falo. Andrônico e Júnia também era um apóstolo? Andrônico e Júnia. Aonde que está a referência? Andrônico e Júnia também era um apóstolo, sim ou não? Não sei. Ah, não sabe, mas o senhor está afirmando que estão 12. Então, por exemplo, Romanos 16 diz que Andrônico e Júnia eram apóstolos. Deu quantos agora? 18. Só ali no tempo de Jesus e Paulo. Agora, senhor Eduardo, eu quero lhe fazer a pergunta, se consente para o senhor responder, que o senhor está diante dos discípulos de Jacob Filipe. Quem pode enviar um apóstolo? Quem na terra pode enviar um apóstolo? De acordo com as escrituras, não de acordo com a teologia evangélica. Quem pode enviar um apóstolo? Apóstolo é um dos 4 ministérios de Efésios 4:11. Quem pode enviar um apóstolo para a terra? Efésios 4:11 ali, né, apóstolo? Ali é. Não, mas a minha pergunta, se constante. Não, você vai atrapalhar meu tempo, não faça isso. A minha pergunta é direta. Quem na terra é o único habilitado que pode estabelecer e enviar um apóstolo? De acordo com a Bíblia. Não tem mais apóstolo. Senhor Eduardo, por favor, nesse momento há muitas pessoas assistindo e outros milhares irão assistir. Eu estou perguntando de acordo com a Bíblia, não estou perguntando agora. Não é que quem estabelece apóstolo agora, mas de acordo com a Bíblia, quem poderia estabelecer um apóstolo? O próprio Cristo. O profeta, Jesus Cristo. Jesus de Nazaré era um profeta, ele colocou 12 apóstolos. João Batista era um profeta e ele tinha os seus apóstolos, entre eles Apolo. Só falta o senhor dizer que Apolo também não era apóstolo. Paulo estabeleceu Barnabé, Tito, Silvano e dentre outros. Um profeta mensageiro é quem estabelece os 4 ministérios de Efésios 4:11. Porque eu queria perguntar para o senhor assim, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quem estabelecia os sacerdotes? Era o profeta, sim ou não? Era o profeta. E no Novo Testamento, quem estabeleceu os apóstolos? Foi Jesus o profeta, não foi? E no tempo de Paulo, quem estabelecia os sacerdotes? Era Paulo o profeta, não era? Está certo? Sacerdotes? Sim, os que trabalham no sacerdócio. Os evangelistas, os profetas de igreja, os doutores, os apóstolos. Quem estabelecia? Não era Paulo? Efésios 4:11. Quem escreveu? Quem colocou isso em ordem? Não foi Paulo? Sim, mas não era coisa que ele inventou. Foi Paulo. Era coisa que... Foi Paulo. Foi Paulo quem colocou isso em ordem. Então, cada profeta mensageiro... Não, já respondeu. Cada profeta mensageiro tem os seus apóstolos. Hoje, o profeta não é Jesus, não é Paulo, é Jacob Filipe. Jacob Filipe, o profeta mensageiro, é ele quem envia os seus apóstolos. Mas eu gostaria de entrar aqui numa outra questão. O senhor falou sobre o cânon. A pergunta é, foi Deus que mandou os homens fechar o cânon? Se foi, quero que o senhor me mostre o texto da Bíblia, ou de algum lugar aí, onde Deus mandou fechar o cânon. Judas 1:3. O que diz lá em Judas 1:3? Diz o seguinte, amados,
Amados, procuro eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Tive, por necessidade, de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam Deus, o único dominador e Senhor, resposta. Jesus Cristo. Só valeu Já um a texto resposta, 1, 3, 4. Essa aqui é a prova de que o canon foi fechado? Onde é que fala de canon aí? Sim, onde é que fala de livros da Bíblia aí? A fé que foi dada aos santos. Em cada geração, senhor Eduardo, Deus dá a fé aos santos. No tempo de Moisés, foi dado a eles a fé dos santos, que era crer na mensagem de Noé. No tempo de Jesus, a fé dos santos era crer na mensagem de Jesus. No tempo de Paulo, a fé dos santos era crer na mensagem de Paulo. Cada profeta, ele traz uma fé à terra. A fé dos santos em uma geração é crer na mensagem daquele profeta. Aí não fala nada de canon, de livros. Agora, se esse canon foi Deus que mandou fechar, por que muitos livros não entrou nesse canon? Muitos livros do Antigo Testamento, livros verdadeiros. O senhor está de acordo, senhor Eduardo, que muitos livros verdadeiros não entrou no canon? Se não entraram é porque não é verdadeiro. Ah, não é verdadeiro? Então eu queria que o senhor respondesse se o livro do profeta Jazé, que é citado em Josué 10:13, é verdadeiro ou falso? As citações, só por... O profeta Jazé, fato... não, vamos lá, Calma. Jazé é um verdadeiro profeta. A citação é verdadeira, profeta? A citação é verdadeira, mas a literatura ali é falsa. Qual literatura? A literatura que foi citada em Josué 10:13 é falsa? Como que o senhor sabe que é falsa? Só por conter citações verdadeiras, não significa que o escritor seja senhor Eduardo, o senhor não inspirado. Pode falar por falar. Profeta Jazé fala sobre ele em Josué 10, versículo 13. E é dito que se eles quisessem saber mais alguma coisa, que eles fossem olhar o livro do profeta Jazé. Como que alguém vai mandar alguém ler livros apócrifos? Já terminou, né, irmão? Se eu terminar, já terminou, apóstolo. Ok. Queria me desculpar, mas o tempo do apóstolo tinha terminado. E ok, nós vamos voltar nesse ponto aí dos livros apócrifos. Então, mas muito bem. Pode continuar o seu, Eduardo. É muito bem. Esse é o quarto bloco. Tá ok. Tem quanto tempo que a gente vai ter de debate? Terá esse bloco agora. Quando finalizar esse bloco, terá mais 2 e depois vamos para as considerações finais. Tá ótimo. Terá mais 2 blocos aí, ok? Fora tá isso. Ótimo, muito bem. Então vamos dar início a isso. Sobre a mensagem, né, da Bíblia inteira. Você não concorda comigo que a Bíblia inteira está sempre apontando a Cristo? Depois da queda? Sim ou não? Como é que é a pergunta? A mensagem da Bíblia inteira. Você não concorda comigo que depois da queda de Adão, a mensagem dali então, desde então, está apontando para Cristo? Sim ou não? Sim, desde Adão sempre houve profecias para Jesus Cristo. Mas aponta que ele é o Salvador, correto? Em cada geração há um Salvador, que é o profeta mensageiro. Agora, Jesus redimiu a humanidade com seu sacrifício na cruz. Me apresenta um texto onde que fala que já tinha Salvador lá antes, sem ser Jesus Cristo. Me apresenta só um texto. Sim, o Salvador dos filhos de Deus no tempo do dilúvio era Noé. Noé? O Salvador dos filhos, da vida eterna. O Salvador dos filhos de Deus no tempo do Egito era Moisés. Mas me dá um texto onde que fala que ele salvava da perdição eterna. Por exemplo, Juízes capítulo 3, o povo de Israel clamou por um Salvador, e Deus enviou-lhes Otaniel. No versículo 15, eles clamam por um Salvador, e Deus envia-lhes um outro profeta. O Salvador, ao nível dos homens, é um profeta mensageiro. É ele que vem salvar os filhos de Deus em uma geração. Tá, peraí. Ali o povo estava em qual contexto ali, quando foi enviado Daniel? Qual contexto? Era de prisão, correto? Um profeta vem para salvar os filhos de Deus, salvar as suas almas. Não vem para salvar só de guerras, de fome e assim por diante, não. Tá bom. Os filhos de Deus é salvo por um profeta. Tá ok, já é o suficiente. Porque Hebreus 11 não fala isso. Eu vou te provar aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho.
Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito porque é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então aqui aponta pela fé, aqui não aponta profeta. Né? Tanto é que você não me deu um texto onde que fala que o profeta salvava. Você só fez indagações próprias suas. Você não apontou um texto. Aqui está falando que é pela fé em Deus. A fé que eles depositaram. Então, por isso que Deus tenha os livrado, tenha os guardado. Né? O apóstolo, o profeta, ele não tem esse poder. Salvífico tem é Cristo. O próprio apóstolo falou, quem tem essa autoridade. O apóstolo Paulo falou. Se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8. Não vou falar de cor. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque é dom de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele relata ali, falando para aqueles irmãos ali, que eles já estão salvos, né? Pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido de Cristo Jesus. Então, sempre foi pela fé, mas a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Né? Não existe um profeta salvador. Cacô Felipe não vai te salvar de nada. Né? Isso é contra a Bíblia. Quanto tempo eu tenho ainda? Dois minutos. Então, por exemplo, aqui está o escritor falando, né? Quem era o único meio de salvação, não era apóstolo nenhum, em tempo nenhum. O único meio de salvação sempre foi Cristo. Eu queria, já que eu não tenho tempo para fazer pergunta, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, então, pro Deutamar, né? O senhor Deutamar. E eu queria perguntar para ele me dar um texto, na próxima argumentação dele, para ele me dar um texto de que Cacô Felipe ou qualquer um outro apóstolo na era da nova aliança. E da antiga também, mas ele vai. Eu só quero que você me dê da nova aliança. Sem Jesus, sem ser Jesus, porque é somente Jesus que salva. Me dá um texto de um outro Salvador, fora Cristo. Sim, eu vou Jesus. dar. Aproveita que você está no seu tempo e abra aí Atos 13, 47. Mas, rapidinho, você pode interromper o meu tempo e falar para mim abrir... É porque você estava fazendo a pergunta para mim, não era? Para mim mostrar. Sim, mas no seu tempo, você respondendo no seu tempo. Ah, entendi. Então me desculpe, eu achei que você estava perguntando para mim. Para me responder agora. Não. Mas é porque eu também não tenho tempo, entendeu? Meu tempo já está acabando. Quanto tempo que eu tenho ainda? Faz um favor. Então, já está acabando. Eu só queria mostrar mais outro texto aqui que testifica que Cristo é o Salvador. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Aqui, Jesus é o nosso Salvador pessoal, porque ele é o nosso Deus. Ok, senhor Eduardo. Já deu tempo. Ok, senhor Eduardo, eu já deixei correr o tempo. Tá, então, okay. a fala está com o apóstolo Deltamar nesse momento. Assim, eu estava falando sobre... É porque eu gosto de falar de um ponto e explicar. Tá, eu estava falando sobre os profetas, porque ele disse que o canon foi fechado, como se Deus tivesse mandado fechar o canon. Deus não mandou fechar o canon. Até 1455, os livros da Bíblia, senhor Eduardo, estavam todos separados, não estavam juntos em uma biblioteca. Mas lá atrás, quando tiveram essa ideia de fechar o canon, Deus cuidou para que somente livros verdadeiros entrassem. Mas eu disse, profeta Jazé, Josué 10:13, fala sobre isso. E quando cita esses textos aqui, senhor Eduardo, diz, para saber mais sobre este profeta, ou sobre as coisas que ele diz, leia o seu livro do profeta tal. Leia tal lugar. O livro dos Atos de Salomão, 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Era verdadeiro ou falso? Não está na sua Bíblia. A sua Bíblia é incompleta. Falso. Tem 76 livros. A Bíblia Etíope tem 81 livros. A Bíblia Católica tem 73 livros. A Bíblia Siriaca, 61 livros. A Hebraica, 39 livros. Essa Bíblia protestante que o senhor tem 66 livros. Mas isso não significa que Deus inspirou apenas 66 livros sobre a terra, senhor Eduardo. Porque a palavra de Deus, a biblioteca de Deus completa está nos céus, de acordo com o Salmo 119, versículo 89. O livro do profeta Natã, 2 Crônicas 29, fala do profeta Natã. Natã foi um falso profeta? O livro de Natã era falso? 2 Crônicas 9:29 fala também sobre isso. O profeta Enoque, Judas 14 fala sobre o livro do profeta Enoque. O profeta Gade, 1 Crônicas 29. Profeta Ia, 2 Crônicas 9:29. Profeta Jeudo, profeta Semaia, 2 Crônicas 12:15, 2 Crônicas 9:29. E muitos outros profetas do Antigo Testamento não têm os seus livros nesse canon do Antigo Testamento. E muitos profetas do Novo Testamento não têm os seus livros nesse canon do Novo Testamento. Como, por exemplo, o livro do profeta Irineu de Lyon, o livro de John Wycliffe, o livro de Columba, os livros de Martinho de Touros, o livro de John Hus. O seu Eduardo, John Hus foi morto pela Igreja Católica. E quando ele estava na estaca para ser queimado, o sacerdote católico perguntou, John Hus, você tem alguma coisa para retificar? Ele disse, eu não tenho nada para retificar, eu não nego tudo o que eu tenho escrito e tudo o que eu tenho pregado. John Hus tinha escritos como Martinho Lutero. Vai me dizer também que John Hus, os escritos deles era apócrifo, não tinha nenhum valor? Ele também era um falso profeta? Vai me dizer que Martinho Lutero também era um falso profeta e as suas 95 teses não tinham nenhum valor? Talvez o senhor pode dizer isso, porque até o momento não tem uma noção de profeta. Mas vamos lá, eu disse para o senhor Atos 13:47, quando o senhor me perguntava se algum profeta foi à salvação. Atos 13:47, o senhor pode ler aí? Enquanto o senhor procura, o senhor falava sobre a fé em Deus. Será que nos dias de Noé, se as pessoas dissessem, Noé, o que me salva é a fé em Deus, para mim você é um falso profeta, você é um herege, eu só creio em Deus, será que ele ia para o céu ou para o inferno? Tendo a fé só em Deus e rejeitando Noé? Ele iria ao inferno. Será que no tempo do Egito, o Datão, o Coré e o Abirão dizendo eu tenho fé só em Deus, eu não creio nesse Moisés, nós somos profetas como Moisés, eles iriam para o céu ou para o inferno? Eles iriam para o inferno, porque ninguém pode receber Deus sem primeiro receber aquele que Deus envia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz para crer em Deus. Senhor Eduardo, está certo crer em Deus, mas também o mesmo versículo, a mesma Bíblia, o mesmo Deus diz para acreditar nos seus profetas. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz para nós, ou melhor, diz que Deus envia os profetas para fazer a humanidade conhecer Deus, chegar-se a Deus. Se o senhor achou a referência aí de Atos 13:47, o senhor poderia ler? 3, Atos 13:47. Ele ainda está procurando. Achei, e o senhor falou sobre Hebreus 11, né? A fé que salva é a fé na mensagem de um profeta. Lá no tempo de Jesus, se ele dissesse, tenho fé em Deus, só em Deus, é o que os judeus diziam, é o que os fariseus diziam. Nosso Deus é Jeová, o nosso pai é Abraão e nosso profeta é Moisés. Leia João 9, versículo 28, senhor Eduardo. E eles diziam, nós não somos discípulos de Jesus, 47? Nós somos discípulos de Moisés. Hoje as pessoas dizem, nós não somos discípulos de Cacofilê,
Nós somos discípulos de Jesus. É o mesmo demônio, é a mesma loucura, é o mesmo delírio de 2000 anos atrás. A fé que salva é a fé que Deus dá em um tempo para os seus filhos crer no batismo, na mensagem, no profeta vivo do seu tempo. Atos 13, 47. Vamos ver se Paulo é a salvação ou se Jesus é a salvação. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então aí está dizendo que Paulo foi estabelecido. Paulo está citando o seu ministério. Esse texto que Paulo está lendo está em Isaías 49:6. E Paulo diz que Deus o estabeleceu para ele ser a luz dos gentios, a luz do mundo, a luz das nações, e de salvação até as extremidades da terra. De acordo com Atos 13, 47, senhor Eduardo, a salvação até as extremidades da terra não é Jesus, é Paulo. A luz do mundo, em Atos 13, 47, não é Jesus, é Paulo. Porque Jesus disse em João 5,35 que João Batista tinha sido a luz do mundo no seu tempo. Senhor Eduardo, o senhor está de acordo que João Batista, antes de Jesus, ele era a luz do mundo? Sim ou não? Está de acordo. Mas hoje vocês pregam que Jesus é a luz do mundo. A Igreja Evangélica Assembleia dos Deus prega isso. Jesus é a luz do mundo. Antes de Jesus, no ano 30, a luz do mundo era João Batista. Está onde? Jesus disse em João 5,35. Em João 9,5, senhor Eduardo, Jesus disse que seria a luz do mundo para sempre, em todas as gerações, para os séculos dos séculos. Ele disse isso? Jesus disse que seria a luz do mundo para sempre? Ele disse isso falou em algum lugar? Jesus disse que ele seria a luz do mundo para sempre na terra? Onde é que está escrito que ele seria a luz do mundo para sempre na terra? Ele falou, não com essas palavras, mas ele se declarou. Ele não falou com essas palavras, então já é uma interpretação, já é uma imaginação, já é um complemento do que Jesus não disse. Mas vamos ver o que Jesus disse. Está em João 9,5. Jesus diz: enquanto eu estiver convosco na terra, enquanto eu estou convosco na terra, se o senhor quiser ler, João 9,5. Enquanto eu, Jesus, estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. A pergunta que o senhor deveria fazer para o pastor lá da Assembleia de Deus, Siloé, é por que ele prega que Jesus é a luz do mundo, enquanto que Jesus disse que ele seria enquanto ele estivesse na terra.